Então vamos lá, isso aqui é uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui no Laboratório de Sistemas Digitais, do UFC Maracanaú, sobre Deep Learning, e a gente vai falar sobre treinamento. Então esses vídeos são baseados nos capítulos do livro Deep Learning Partners and Practices, do nosso amigo Andrew Overleach. Então a gente está pegando quase os principais tópicos de lá, ipsiletra, né? Então a ideia dessa apresentação agora é que a gente possa falar um pouquinho sobre como é que funciona, né, o caminho para frente, forward, e a propagação para trás, backward, numa rede neural e no CNN. Falar um pouquinho por que a gente divide os datasets em treino, validação e testes. Falar um pouquinho como é que a gente faz para monitorar o overfitting durante o treinamento, né? E como é que a gente pode utilizar alguns monitores para verificar, né? Tanto para salvar checkpoints, né? Você vai treinando e vai salvando checkpoints, né? Durante o treinamento, ou para você verificar, né, que chegou na condição boa, atingir um platô lá de convergência legal no erro e você parar, né, o treinamento. Então vamos lá. Começando a falar um pouquinho sobre os caminhos, né? Primeiro o caminho para frente, tá? Então o que acontece? Lá no nosso dataset a gente vai ter um conjunto de dados que a gente vai usar para treinamento. Esse conjunto de dados de treinamento, ele, em tese, idealmente, ele é uma representação, né, da população que você está interessado. Então ele representa o ambiente que você coletou esses dados, tá? Estatisticamente ele tem um certo grau de fidelidade. Então qual a ideia de você fazer o feeding, ou seja, você alimentar, né, o seu modelo com essas entradas? Então a ideia é que você divida esse modelo em batches, em lotes, são amostras, conjunto de amostras, tá? E esses conjuntos de amostras vão ser aleatoriamente tirados, né, dos seus dados de treino, e você vai alimentar o modelo várias vezes com esses lotes, com esses batches. Cada vez que você passa todos os exemplos de treinamento pelo modelo, é chamado de época. Então, a época, basicamente, você foi lá, passou todos os dados de treinamento, você tem aqui uma funçãozinha que você, né, você sabe quais são os valores que você espera, então você vai ter uma função que vai calcular o erro, né? E aí você vai ter o erro que vai ser o quão longe você vai estar distante. Né? As suas respostas estão distantes da realidade. E normalmente você vai treinar várias épocas até o seu modelo aprender, né, convergir para pesos, para parâmetros que consigam, né, ter um bom desempenho. Tá? Então a ideia é essa, no nosso caminho para frente. Você passa e essas entradas vão, né, ativando os nós de cada camada de entrada, camada oculta, camada de saída. Você calcula o erro e vai monitorando esse erro. E aí você precisa, né, depois que cada lote desse é propagado pela rede, a gente precisa fazer um caminho inverso. Né? Então eu fui lá, peguei meus dados de treinamento, dividi em batches de forma aleatória, fui alimentando meu modelo, fui usando a minha função custo, minha função erro para calcular o loss. Quando calculei o loss, eu tenho um componente chamado otimizador, que ele vai pegar esse loss, vai acompanhar esse loss e vai ajustar os pesos do modelo de forma a reduzir esse loss, né, utilizando lá o gradiente descendente. Tá? Então a ideia é que isso aconteça durante o treinamento do nosso modelo.